Olá, meus alunos queridos! Está chegando o tão esperado dia, o tão temido dia da qualificação do trabalho de conclusão de curso de vocês. Não se desesperem, tudo vai dar certo. E hoje eu estou aqui para ajudar vocês mais um pouquinho, para dar algumas dicas sobre a apresentação de trabalhos acadêmicos de um modo geral, mais especificamente para a qualificação do projeto de vocês, tá? Então, nesse momento aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre postura que vocês devem adotar ou que não devem adotar durante a apresentação do trabalho, dar algumas dicas sobre o que deve incluir e o que não deve incluir no slide e como inserir essas informações, tá? Então, nós vamos começar falando sobre a postura do apresentador, que no caso são vocês, perante a banca e a plateia, tá? Qual é a postura que o apresentador ele deve tomar no momento da qualificação do projeto? Primeiro ponto, gente, que parece bobo, mas é bastante importante, é colocar-se de pé. Não é adequado apresentar um trabalho sentado, por exemplo. Além disso, é bastante importante que vocês se coloquem de pé, de frente para a plateia e para a banca, tá? Muitas vezes vocês inserem textos nos slides e quando vão ler o texto que inseriram nos slides, vocês acabam ficando de costas para a plateia. Isso não deve ser feito, deve ser evitado ao máximo, ok? Então se policiem para que vocês estejam durante todo o tempo de frente para quem vocês falam. Outro ponto, gente, é variar o tom de voz ao longo da apresentação. Ou seja, você nem deve falar gritando durante toda a apresentação, nem falar sussurrando durante a apresentação. Você deve ter um tom de voz adequado e esse tom de voz deve variar ao longo da apresentação do seu projeto, aumentando ou diminuindo a entonação de acordo com a importância da informação que vocês apresentam. Além disso, gente, é indicado que vocês optem sempre por frases curtas. Quando vocês fazem uma frase muito longa, vocês acabam se perdendo naquilo que vocês estavam falando e depois não conseguem mais retomar a ideia. Então, optem por frases curtas, com ideias curtas, para que, caso vocês se percam, vocês consigam retomar adequadamente o assunto. Além disso, gente, é importante que vocês deixem as mãos livres para que os gestos apareçam. Ou seja, não é legal ficar com as mãos cruzadas atrás do corpo, por exemplo, tá? Os braços devem ficar soltos ao longo do corpo e, quando necessário, devem fazer gestos que agreguem na apresentação de vocês. Também não é adequado ficar gesticulando durante todo o período de apresentação. Isso acaba tirando a atenção de quem está assistindo a apresentação de vocês, tá? Mais uma vez reiterando, é obrigatório ficar de frente para a plateia e jamais de costas para quem vocês falam, isso é falta de educação. E também, gente, no momento da apresentação, da qualificação de vocês, vocês devem utilizar o vestuário correto. Professora, então eu tenho que ir de terno e gravata? Eu tenho que ir de taillé? Não. Vestuário correto não quer dizer vestuário social, vestuário de gala ou, pior ainda, comprar uma roupa caríssima para fazer a apresentação do projeto. Não é isso. O vestuário correto é aquele que melhor se adequa a essa situação. Por exemplo, vocês foram o ano inteiro para aula de short, regata e havaianas. Esse vestuário não é o vestuário correto para a apresentação de uma qualificação de um projeto de TCC. Vocês precisam, por exemplo, não ir com roupas decotadas, tá? Evitar trajes curtos, evitar bermudas, evitar sandálias, tá? Então não existe uma definição
correta para qual roupa vocês devem usar, mas vocês devem usar aqui o bom senso. Não vou de mini saia, não vou de short, não vou de chinelo, não vou de regata, não vou de roupa decotada, tá? Nem barriga aparecendo, nem nada disso. Também, gente, durante a apresentação, vocês devem evitar gírias e evitar situações cômicas. Lugar de contar piada é entre os colegas. Ficar dando exemplos cômicos, falar gírias, não é o momento adequado, não é durante a qualificação do projeto de vocês, tá? Também, aproveitando aqui que eu falei sobre as gírias, tentem evitar vícios de linguagem que vocês possuam, que eventualmente possuam. Por exemplo, ao final de cada frase, vocês falarem né, né, né. No final das contas, quem está assistindo a apresentação de vocês vai deixar totalmente de prestar atenção no conteúdo da apresentação e vai começar a contar todos os nés que vocês falaram, tá? Também, gente, é necessário que vocês esbocem um semblante que revele confiança. Meu Deus, professora, tô nervoso, como é que eu vou fazer isso? Gente, a confiança vem do treinamento que vocês vão fazer antes da apresentação. Pensem só, foram vocês que escreveram um projeto ao longo de todos esses meses. Nós começamos a escrita do projeto em agosto, nós estamos em meados, final de outubro, ou seja, vocês com certeza têm domínio do que vocês escreveram. A não ser que não tenham sido vocês que escreveram, mas eu acredito que isso não aconteceu, tá? Vocês têm conhecimento do conteúdo, vocês vão treinar e, portanto, vocês vão se sentir confiantes para fazer essa apresentação para qualquer pessoa, ok? Durante a apresentação, o nosso corpo ele pode se expressar de formas negativas. Por exemplo, eu falei anteriormente que é adequado deixar as mãos livres para que os gestos apareçam. Então, gente, é totalmente inadequado permanecer com as mãos no bolso durante a apresentação. Outro vício de postura que pode aparecer também é ficar passando as mãos nos cabelos, ou enrolando os cabelos, ou mexendo na orelha. Tudo isso é uma forma que o corpo se expressa de modo negativo e que tira a atenção de quem está assistindo o trabalho de vocês. E também, gente, é péssimo ficar de braços cruzados durante a apresentação no trabalho, tá? Outro ponto importante que vocês devem evitar manter o olhar fixo em uma só pessoa. Eu sei que as pessoas com quem vocês mais se preocupam durante a apresentação é com a banca. Vocês estão querendo agradar a banca, estão querendo ver no semblante da banca um olhar de aprovação. Mas vocês devem distribuir o olhar para todas as pessoas que estão na sala, ok? Todos estão assistindo vocês, então não é adequado manter o olhar fixo em uma pessoa só ou manter o olhar fixo na parede, por exemplo, que é a estratégia que algumas pessoas fazem para não ver as faces de aprovação ou desaprovação enquanto falam. Também, gente, não é adequado bater os pés ritmicamente, tá? Ou ficar oscilando. Tem gente que durante a apresentação parece que está fazendo um bebê dormir, fica oscilando para frente e para trás, de um lado para o outro. Tudo isso não é adequado durante a apresentação. Outro gesto que pode aparecer também é o fato de roer unhas ou colocar o dedo na boca, enfim, enquanto outro apresentador fala, e isso para aqueles que vão fazer o trabalho em dupla, o colega acaba adotando essa postura de roer dedos ou roer as unhas ou colocar os dedos na boca. Agora, gente, que nós falamos um pouquinho de postura, do que podemos e não podemos fazer relacionado ao gestual,
a gente vai falar um pouquinho sobre como apresentar um conteúdo, tá? A primeira coisa que eu talvez não precisasse falar, mas vou falar para reiterar, é que vocês devem ter total domínio do tema e a fala de vocês deve ser fluente e espontânea, sem leitura de texto, ou seja, nada de levar papelzinho na mão para apresentar ou rascunho na palma da mão, isso é péssimo, tá? E também não deve, a exposição, essa fala também não deve ser uma fala decorada, tá? Com relação à apresentação, ela deve servir para que vocês se apoiem em cerca de 20% nesse material. Ou seja, 80% do que vocês precisam falar deve ser de fato falado por vocês e 20% da apresentação ela pode ser embasada ou apoiada no material feito nos slides, ok? Além disso, gente, é importante que vocês expressem as ideias de forma clara e objetiva durante a apresentação. Então, nós temos que manter uma linearidade. Lá no projeto de vocês foi exigido que vocês escrevessem em norma culta da língua portuguesa, de forma clara e objetiva, em sentenças curtas. O mesmo deve ser replicado durante a apresentação do trabalho de vocês. Também, gente, sempre é mais adequado usar mais a imagem do que texto ou, quando necessitar usar texto, evitar frases longas ou evitar slides apenas com texto. Uma alternativa para usar mais imagem do que texto é que vocês elaborem esquemas, por exemplo, lá na ferramenta do Smart Art do PowerPoint. Então, vocês podem elaborar esquemas para colocar uma informação que era escrita num texto longo. Outro ponto importante é que vocês devem evitar a poluição visual. Então, evitem incluir muitas figuras, muito texto, muito gráfico, tudo junto no mesmo slide, tá? E vocês também têm que tomar um cuidado ao combinar cor de fundo e dos elementos gráficos. Ah, professora, preciso virar design agora para montar o slide da apresentação da minha qualificação? Não. Primeiro ponto é que o próprio PowerPoint, ele traz modelos de combinação de cores de fundo e fontes, tá? Eu sei que também tem o Prezi, que algumas pessoas estão pensando em utilizar na apresentação, que é um recurso bastante legal também, em substituição ao PowerPoint. Mas às vezes nós não utilizamos modelos prontos de apresentação, nós decidimos criar o nosso próprio modelo, tá? Nesses casos, eu vou dizer para vocês que tenham cuidado com utilizar imagens como plano de fundo. Às vezes as pessoas querem utilizar uma foto, uma imagem como plano de fundo de todos os slides. Isso, gente, é um pouco perigoso, tá? Porque dependendo da coloração que essa imagem tiver, ela pode influenciar na cor da fonte que eu vou estar utilizando, tá? Eu particularmente prefiro slides de fundo claro com letras escuras. Há pessoas que preferem slides de fundo escuro com letras claras. Independente do que você selecionar, do que o seu orientador indicar para que você faça, tem duas coisas que não funcionam nunca. A primeira delas é a letra vermelha num fundo escuro, tá? Quase não vai dar para identificar o que vai estar escrito em vermelho. Outra coisa que também não funciona quase nunca é a letra amarela num fundo claro. Então tenham cuidado com esses dois casos que eu acabei de falar para vocês. Outro cuidado muito grande que vocês devem ter com relação à ortografia. Eu recomendo fortemente que vocês revisem todos os slides pelo menos 2 vezes para checar se não tem erros de digitação, erros de pontuação, que são menos graves. Agora, gente, erro de ortografia em slide é para matar o avaliador.
tá? É para o membro da banca infartar se enxerga um passeio com C cedilha no slide de vocês, tá? Então, tomem bastante cuidado, façam a averiguação de tudo. Se vocês acham que o olhar de vocês sobre o conteúdo já está viciado, deem para uma outra pessoa olhar, para o namorado, para a namorada, para o amigo, para o pai, para a mãe, para o irmão, enfim. Deem ou mostrem essa apresentação para uma outra pessoa para que ela consiga enxergar possíveis defeitos. Também, gente, ainda com relação aos slides, o que nós temos por convenção é que o tamanho mínimo da fonte do slide deve ser tamanho 20. Menor que isso, não é recomendado que seja colocado nos slides, tá? Além disso, é recomendado que vocês usem no máximo 2 tipos de fonte no slide. E digo mais, gente, utilizem fontes sérias, tá? Calibre, Arial, Times ou fontes no geral que sejam bastante claras, porque hoje em dia nós temos uma série de fontes que são muito difíceis de ler ou muito enfeitadas e não são condizentes com o aumento da qualificação de vocês. Uma outra dica ainda é que vocês incluam até 7 linhas por slide, ou seja, vocês não devem encher os slides de vocês de texto. Tem uma segunda regrinha ainda que diz que vocês devem incluir até 7 linhas com até 7 palavras cada linha ou cada frase, tá? Eu acho que 7 palavras por frase não funciona muito bem, então a regrinha que eu reforço para vocês é de 7 linhas por slides. Gente, além disso, é importante que vocês associem imagem ao texto que vocês estão apresentando. Então, se vocês estão falando de um elefante no slide de vocês têm que mostrar uma imagem de um elefante, tá? E não de um canguru. Agora, vocês também devem tomar cuidado com a funcionalidade dos elementos gráficos que vocês estão inserindo. Eu sei que nesse momento nós ainda não teremos a apresentação de resultados, né? Já que se trata de um projeto ainda. Mas a partir do momento que vocês começarem a apresentar resultados e começarem a usar mais elementos gráficos, vocês devem tomar cuidado. Nem todos os resultados, nem todas as informações devem ser apresentadas em formato de gráfico. Por exemplo, não há necessidade de eu fazer um gráfico de pizza para dizer que 60% da minha amostra foi do sexo masculino e 40% do sexo feminino. É mais fácil eu descrever essa informação no texto, fica menos poluído visualmente do que apresentar essa informação em forma de gráfico. Além disso, gente, um dos grandes segredos de uma excelente apresentação é o ensaio que a precede, tá? Professora, eu funciono melhor no improviso, ensaiar para mim não dá certo. Escutem o que eu digo a vocês, ensaiem. Ensaiem 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Ensaiem sozinhos, ensaiem na frente do espelho, ensaiem com plateia na casa de vocês, apresentem para a mãe, para o pai, para o namorado. Ensaiem, gente. É isso que vai deixar vocês mais confiantes na hora da apresentação, tá? E menos nervosos. Além disso, gente, calculem no máximo 1 minuto por slide, no máximo 1 slide por minuto de apresentação. Ou seja, se vocês têm 15 minutos para apresentarem no trabalho de vocês, não coloquem 30 slides na apresentação, porque com certeza vocês vão exceder o tempo. Então, façam um cálculo em média de 1 minuto por slide, ok? E para finalizar, vocês devem ser comedidos nos efeitos especiais. Eu sei que é um momento importante, que vocês querem impressionar na apresentação de vocês e que vocês vão fazer o melhor que vocês podem, tá? Mas façam o melhor que vocês
que vocês podem utilizando outros recursos que não os efeitos especiais. Por exemplo, imaginem vocês fazerem uma apresentação e cada elemento aparecer desse jeito aqui. O coração que vai doer, o coração do membro da banca, né? Gente, quando vocês utilizarem esses efeitos especiais, essas animações e transições, façam animações e transições mais simples, como por exemplo o aparecer, tá? Efeitos mais clean, sem muitas voltas, sem muito aparecer letra por letra, porque isso cansa quem está assistindo, tá? Uma outra coisa que eu queria falar ainda é sobre o uso do pointer, do laser, tá? Gente, quem for utilizar, por favor, localize com o laser, o pointer, a palavra que vocês querem destacar e pronto. Evitem fazer isso, círculos e círculos e círculos com o laser, tá? Por quê? Isso, mais uma vez, tira a atenção de quem está assistindo, além de deixar a pessoa que está assistindo tonta. Então, o laser serve apenas para localizar a informação que vocês querem destacar. Vocês podem sublinhar a informação que vocês querem destacar, ou vocês podem circular uma vez a informação que vocês querem destacar. Uma vez é suficiente. Não fiquem dando voltas e voltas e voltas em um slide, ou numa palavra, ou numa figura. Gente, para finalizar, eu trago para vocês uma frase que eu li lá na Austrália e trouxe uma plaquinha, inclusive ela fica aqui do lado da minha escrivaninha todos os dias, tá? Gente, não existe sorte. O trabalho duro é que coloca vocês onde a boa sorte pode encontrá-lo. Então eu desejo para vocês muita calma, muita tranquilidade. Espero que vocês se dediquem para fazer slides lindos e adequados, tá? E se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ao longo dessa semana, ok? Um beijo e bom final de semana!